Boa tarde a todos, estamos aqui na live Cleverson Vale. Hoje, uma live extra às 15 horas. Falaremos sobre capelania universitária com o pastor e psicólogo Marcelo Coelho Almeida. Daqui a pouquinho ele estará conosco. Convidamos a todos para entrar nessa live para acompanhar a conversa com o pastor Marcelo Coelho. Daqui a pouquinho, então, nós bateremos um papo sobre capelania universitária. Vamos convidando pessoas para participar da nossa live. Você pode entrar e já convidar pessoas para chegar aqui para essa conversa. Então, é um prazer estarmos aqui, trazendo informação, trazendo cultura para todos vocês. E hoje à noite, às 21 horas, teremos a doutora Dalva, advogada, vai falar sobre a mulher exercendo seu papel como advogada. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe Daci já está conosco. E daqui a pouquinho vamos receber o professor, pastor, psicólogo Marcelo Coelho Almeida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelão no Mackenzie, capelão universitário. Vai convidando pessoas para estar com a gente nesta live das 15 horas. Todos os dias, de segunda a sexta, realizamos lives 21 horas. E sexta-feira, nossa live extra. E sempre com alguém importante, uma pessoa trazendo aqui uma palavra especial para todos nós. Vamos convidar então o capelão, pastor Marcelo, para estar conosco. Deus te abençoe. Só aguardando a sua resposta, Wagner. Professor, pastor Marcelo, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Tudo bom, graças a Deus. Cleverson? Alegria Prazer estar de tê-lo novo. conosco aqui, viu? Alegria estar de novo com você, nosso companheiro Prazer de debate. é verdade, prazer é todo meu. É, Obrigado por ter aceito o nosso convite para conversarmos nessa tarde. Eu tenho feito lives de segunda a sexta, 21 horas. E sempre na sei, sexta é uma live extra, às 15 horas, trazendo um assunto sei. importante para conversarmos aqui. E obrigado mesmo, viu, pastor Marcelo, pela presença aqui para informar sobre a capelania universitária. Legal. Pastor Vamos Marcelo, aqui. essa live Sim, ela é gravada, ela fica gravada, nós estamos ao vivo, as pessoas podem tá. acompanhar, quem entrar agora vão estar acompanhando, e depois também eles irão acessar a live gravada. Então, eu quero Depois apresentar você o me senhor manda, para o então? nosso público, ok? Quero apresentar o senhor para o Tá, nosso público. Pastor tá bom. Marcelo Coelho Almeida, ele é pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. É isso, né, pastor? Igreja Presbiteriana do Isso. Brasil. Ele é 25 primeiro anos tenente. faço esse ano. Não entendi. 25 anos faço esse ano de ministério. Eu também, eu completo em setembro, dia 7 de setembro, 25 anos. Eu fui Eu ordenado dia 7 de setembro completo. de 1995. O senhor completa em Eu, eu quando? sou Eu sou ordenado em 96, em janeiro, 96. mas em 16 de dezembro desse ano eu completo 25 anos de formatura. Que benção, que benção. Já temos uma janelinha andada, né? É verdade. 25 anos. É um tempo interessante. Pastor Marcelo, ele é primeiro tenente da R2. R2 seria da reserva. Da reserva especial. Ok. Capelão evangélico da Força Aérea Brasileira. Graduado em teologia, em psicologia, especialista em psicoterapia de família e casais. E em Estado constitucional e liberdade religiosa. Mestre em ciências da religião e doutorando em educação, arte e história da cultura.
diplomado na Escola Superior de Guerra, no ano de 2017, e capelão universitário já há 7 anos. Esse é o pastor Marcelo Coelho, que acabei de apresentá-lo, e nós vamos bater um papo a partir de agora. Pronto? Tudo ok? Tudo ok, tudo ok. Até botei uma camisa aqui da capelania Ok. para poder honrar aí a sua live. Obrigado, pastor. Primeira pergunta Ó, que eu faço para o pastor é: em pois qual não. universidade o pastor exerce a capelania? E se sempre foi nesta universidade ou já é uma outra? O senhor começou em outra e agora está na atual. Como que é? Eu estou há 7 anos, né? Esse 8º ano na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalho na capelania universitária. A capelania do Mackenzie, ligada à chancelaria do Mackenzie, ela exerce tem várias faces a capelania. Existe a capelania da universidade, que é a que eu contribuo. Existe a capelania para os funcionários, que é a capelania institucional. Existe a capelania para o colégio e assim por diante, né? Então nós somos um time grande de capelães e eu estou no Mackenzie nesses últimos 7 anos, né? Entrando no 8º. Mas por 5 anos eu eu estive em Campinas, no campus Campinas. Foi onde eu comecei o trabalho na universidade lá. E nos Uhum. últimos 4, aqui em São Paulo, né? Já entrando nesse 4º ano. O senhor agora atua em São Paulo. Atuo em São Paulo, em Higienópolis. Eu pensei que ainda estava em Campinas. Eu me Não, lembro que o senhor quando nós reuniu o nos Hernandes e as encontramos, notas dos pastores lá, e o senhor levou os pastores de diversas denominações, e eu levei os batistas lá. foi. Tá lembrado, né? É, Com o porque Hernandes. um trabalho da capelania é fazer uma interlocução com a comunidade externa à instituição, né? Tanto na aeronáutica quanto no Mackenzie, e principalmente lá em Campinas, que era só um capelão, né? E a gente tinha o papel de cuidar de todas as áreas, inclusive dessas relações externas. Todo o contato institucional religioso passa pelo capelão. Então, por Uhum. exemplo, quando o comandante da Força Aérea recebia um convite para um culto de aniversário de uma determinada denominação, que é comum as denominações enviarem convites às autoridades, normalmente a representação passa pelo capelão. Então, ou o capelão vai acompanhando o comandante, ou ele vai representando o comandante. Uhum. Então, aqueles nossos encontros lá em Campinas com os pastores foi justamente nessa linha de tornar o Mackenzie mais conhecido da comunidade de pastores, né, de todas as denominações, para a gente também fazer o trabalho de parceria, né, porque sendo a universidade uma universidade confessional. Né? Uhum. Ok. Pastor, qual que é o papel do capelão universitário? Eu sei que é amplo, né? Mas conte para todos aqui o verdadeiro papel, como que é a sua ação no dia a dia. Olha, a nossa ação é religiosa no aspecto da espiritualidade, né? Ou seja, nós somos a, a figura da instituição responsável pelo pastoreio, pela vida espiritual, digamos assim, ou devocional, ou religiosa, né? Então, se você imaginar qualquer tipo de atividade em que tenha leitura da Bíblia, oração, visita a enfermos, funerais, aconselhamento, qualquer uma dessas ações que demandam a presença de um pastor, seria na igreja, numa instituição, isso recai sobre o capelão. Então a gente trabalha nessa linha. E, como eu estou numa universidade
né, de mais de 40 mil alunos. E a universidade é uma universidade confessional, portanto, gerida por uma igreja, mas ela é para a sociedade. Ela não é uma universidade de cristãos. Ela é Uhum. uma universidade dirigida por cristãos, mas ela é para a sociedade. Então, o público com o qual nós trabalhamos na universidade é um retrato estatístico da sociedade. Então, você imagina que você vai ter ali, sei lá, 20 a 30% de cristãos, evangélicos, né? Um tanto a mais católicos, desse espectro, poucos ativos e participantes, muitos afastados, etc. E muitos ateístas, até de outras religiões, etc. Então, especialmente no meu caso, a gente divide o trabalho entre os capelães em várias frentes, né? Como a minha frente atual é a frente de acompanhar os alunos nos trabalhos de evangelização. Uhum. Então, eles fazem lá as suas reuniões semanais para chamar alunos, para orar por eles, etc. E eu coordeno esses grupos. Vez por outra, nós programamos eventos evangelísticos, né? Nós programamos um acampamento, programamos uma recepção dos calouros, programamos uma ação no trote, ir para a rua, etc., junto com os alunos. Então, o meu papel hoje ele não só é de fazer essa representação religiosa, mas de também acompanhar o trabalho de evangelização dos alunos. E aí você imagina que no grupo de cristãos que existam na universidade, alguns poucos vão se envolver com o trabalho de grupos, né? E aí, mas mesmo assim a gente tem um universo ali Perdão. Quando o senhor fala acompanhar os alunos na evangelização que eles realizam, é isso? que eles realizam. Exato. Então, alunos cristãos. Alunos não Cristãos. cristãos não fazem parte da capelania, nesse sentido, Não, no seu não. caso. No seu caso. Uhum. Eles são, no caso, o alvo do trabalho, né? Eles Ok. são o objetivo do trabalho. Se a gente faz uma campanha no campus, é óbvio que a gente quer atingir a todos. Uhum. Uhum. Quantos capelães trabalham no Mackenzie, São Paulo? Ou é só o senhor sozinho? Não, não. Somos 11 capelães. 11 Uma capelães. boa Cada um numa parte área específica, é isso? cada um numa área específica. É mais um time de 5 ou 6 direto na universidade, para atender toda essa gama de 40 mil alunos Uhum. São 40 mil alunos em São Paulo. em São Paulo. Uhum. E Na universidade. geralmente. Oi? Na universidade, fora mais Universidade. uns 5 mil no colégio. Uhum. É que tem o colégio também, né? Exatamente, Ensino fundamental e ensino médio. exatamente. Uhum. Infantil também. Infantil também, ok. É, esses 11 trabalham em sintonia ou cada um faz o seu próprio projeto, pastor? Todos em sintonia. Todos em Uhum. sintonias Há um dirigido por um. capelão-chefe, não? Não, o capelão-chefe é o chanceler. Uhum. O nosso chanceler é como se fosse um. Se a gente fizesse uma comparação com a igreja, ele seria o pastor titular. E Ok. cada um de nós, os pastores auxiliares. Aí ele Uhum. direciona um para a produção de textos, outro para acompanhar os jovens, outro para aconselhamento, outro para. Ok. E qual que é o processo para se tornar um capelão universitário? Ele tem que ter um curso à parte? Como que funciona isso? A capelania na universidade, quase, acho que deve ser o caso de todas as universidades confessionais, né? A gente tem algumas aqui, por exemplo, no nosso espectro aqui, São Paulo, Campinas. A gente tem em Piracicaba a Unimep, que é uma universidade metodista. A gente tem em Campinas o Mackenzie, a PUC. Você tem aqui em São Paulo a metodista, né, a adventista.
o Colégio Batista. Cada uma dessas instituições, elas são dirigidas pela Igreja Nacional. Elas têm um conselho, têm uma gestão nomeada pelos concílios da Igreja. E as capelanias, elas funcionam como uma representação das igrejas. Portanto, ela é um cargo de confiança da igreja. Então, é a igreja quem nomeia, dentre o seu quadro de pastores, aqueles que ela entende que possa servir pelo tempo que ela entender que deve nessa representação. Portanto, é um cargo político de nomeação do interesse da denominação. Uhum. No nosso Diferente, caso, é, no nosso diferente caso, da, por exemplo, perdão, pode falar. Uhum. diferente da capelania militar, né? A capelania militar, o ingresso é por concurso público. Uhum. É verdade. No nosso caso aqui no Colégio Batista, nós temos uma junta de educação, nossa convenção, e é eleita, Uhum. né, cada assembleia anualmente, membros que compõem a junta. 12 Uhum. membros que compõem a junta, e aí essa junta que cuida de toda a parte educacional do nosso colégio, inclusive escolhe o diretor e o nosso próprio diretor escolhido que escolhe o capelão da confiança dele. Claro, dentro Uhum. da Igreja Batista, né? É de confiança do diretor. E, Sim. e o processo na presbiteriana Mackenzie é da mesma forma, né? Capelães de É, confiança do chanceler, né? exatamente. Ok. É, tem que ser necessariamente psicólogo ou pode ser só pastor? Pode ser só pastor. Não Uhum. precisa ser psicólogo. Mas tem que ser pastor. É uma Tem que ser exigência. pastor presbiteriano, Ok. exatamente. Já É, com uma bagagem. certa competência, com uma certa currículo que atenda às necessidades da universidade, né? Por Uhum. exemplo, no meu caso, eu já tinha alguma caminhada em capelania na vida militar. E Uhum. provavelmente isso foi um dos fatores que devem ter corroborado para essa oportunidade. Uhum. Pastor Marcelo, quais são os projetos em tempo de pandemia? Como que os capelães estão atuando nesse momento de distanciamento social, isolamento social, que as universidades estão fechadas? Há alguma coisa acontecendo? Os capelães estão realizando alguma coisa nesse tempo? Sim, sim, sim. Assim, ó, para a gente fazer o nosso trabalho no dia a dia, a gente tem uma agenda, né? E essa agenda, ela é, obviamente, uma agenda presencial. Uhum, Então, se eu tinha, por exemplo, uma rotina de ir num determinado centro acadêmico, né, numa unidade acadêmica, e fazer uma devocional semanal com os professores, ou com os alunos, ou quem quer que seja, agora na pandemia, depois de um tempinho, né, para você respirar e descobrir o Zoom, né, que a gente descobriu o Zoom depois da pandemia, né, exato. aí nós passamos a agir remotamente na mesma, no mesmo ritmo e com algumas ações iguais e outras além daquelas para o trabalho remoto. Então, alguns de nós, por exemplo, começaram a produzir mais vídeos, material, e aí manda para o seu público. A gente faz a vida devocional da instituição por intermédio dos meios remotos, né? Então, por exemplo, o nosso chanceler, ele tem vários vídeos e várias manifestações que ele tem apresentado à comunidade é, de, com grande frequência nesse meio remoto. Então, ele faz essa chamada para a comunidade e a comunidade recebe esse trabalho. A mesma coisa nós, né? Eu tenho feito, por exemplo, toda manhã, eu tenho feito uma oração da manhã no Facebook, no Instagram, e aí depois eu disponibilizo isso para o público.
né? Uhum. Mas muitos professores, alunos, eles entram ao vivo na oração. Então, na hora dele fazer a sua oração, eu faço sempre às 8 da manhã, ele para ali um tempo e faz essa oração com a gente, online, né? As reuniões, elas a gente faz pelo Zoom, né? E a própria equipe organiza o seu trabalho nessa nova modalidade, né? Então, Uhum. é um pouco diferente do presencial e um pouco mais volumoso, porque a gente tanto tem mais atividades no sentido de atendimento. Então, se o aluno precisa de um atendimento, a gente abre uma videoconferência pessoal ali, né, privada, e faz o aconselhamento, como se fosse essa conversa aqui minha com você, né? Uhum. Então, a demanda de aconselhamento, de mensagens, de devocionais, elas continuam na modalidade remota, Por assim como exemplo, as aulas, né? o aconselhamento é feito via WhatsApp, vídeo? Sim, via É? WhatsApp, Uhum. vídeo ou Zoom, Uhum. aquilo que Ok. tiver disponível. Ah, entrou aqui agora a minha prima lá de Iacanga, não sei se você já ouviu falar de Iacanga, Etel Já vi Oliveira. falar. Ela é da Presbiteriana do Brasil, lá de Iacanga. Aliás, a família da minha mãe toda foi presbiteriana do Brasil. Minha mãe se É, tornou batista quando casou com meu pai, mas a família dela toda é presbiteriana até hoje. E quando um vamos abraço, Etel. a Iacanga, nós assistimos curso da presbiteriana, não da batista. É mesmo. E a É, Canga é ali norte do Paraná? É isso? não, aqui em São Paulo, Não, é né? ao lado de Bauru. Ao lado de Bauru. Ah, então. Mais ou menos. Tá. No Garça, caminho Marília, ali. É. Iacanga, Bauru. É aquela região ali. Isso. É. E a família da minha Passo. mãe é toda presbiteriana do Brasil. Ela cresceu na presbiteriana e então temos uma ligação muito grande, forte através da parte de mãe com os presbiterianos. São Muito nossos bom. irmãos, não são primos, como alguns maldosos falam. É. Essas brincadeiras de mau gosto, É né? verdade. Pastor, Sim. antes da pandemia, quais seriam os projetos em apoio aos universitários que estavam em ação e que tiveram que parar na capelania? Olha, eu vou citar dois que eram dois que eu estava à frente. E provavelmente, certamente, os colegas tinham outros, eu prefiro citar aqui apenas esses. Se eu lembrar de algum outro, eu falo. Mas, por exemplo, nós temos lá um grupo de apologética. Nós começamos isso assim que, sei lá, coisa de uns 4 anos, e todo semestre a gente tem um módulo diferente. Esse ano a gente começou, o chanceler, nós marcamos um encontro do chanceler com o, com o grupo, né? Todo ali início de semestre, fizemos os podcasts e tudo. Chama Grupo de Estudo Cosmovisão Cristã, GE. O apelido é GE. Uhum. E a gente teve que interromper. Estava marcado ali para o dia 9 de março, ou 10 de março, não lembro, e aí na hora já veio a designação de não poder fazer reuniões. E depois a gente não conseguiu retomar esse trabalho, né? Um outro trabalho é que todo ano a gente faz um acampamento lá no Mackenzie Cabo Sul. E esse ano a gente estava com uma expectativa enorme, assim, no ano passado já foi crescente, né? E nós colocamos 200 pessoas lá no Cabo Sul, 200 universitários, 60 deles sem relação com a igreja. Então a gente tem um foco muito grande em aproveitar o acampamento e o recurso que a universidade tem para apresentar o evangelho para o não crente, né? E tivemos, e sempre assim, no primeiro que a gente fez aí em Campinas tinha 40 pessoas, né? No outro tinha 120, no outro. Então, esse ano a gente já estava pensando em colocar barracas lá, em trazer, olha que interessante, o chanceler já trouxe essa motivação para o Acampa,
quando ele soube do projeto, né, houve uma substituição e ele assumiu esse ano, o reverendo Robinson. E ele falou: vamos trazer os nossos alunos de outras unidades. Então, esse acampamento especial, a gente teria já a frequência crescente dos anteriores. O projeto Sola ia estar com a gente, a primeira vez que nós teríamos uma banda de renome convidada. E cada unidade de Curitiba, a Faculdade de Medicina, Rio de Janeiro, a Universidade Mackenzie, a Faculdade Mackenzie Rio, Campinas, e Alphaville e Barueri, cada unidade mandaria uma van ou um ônibus com os seus alunos para a gente fazer um acampamento com todos os Mackenzies. E já estava tudo programado. Ia ser há 2, 3 domingos atrás, né? 16 de março, primeiro domingo depois do Dia das Mães. E frustrou, né? Então, tivemos que Agora, então, colocar o... em maio, né? Seria agora em maio, depois do Dia das Mães. Você falou março, é maio, E, então, né? falei março, errado. É maio. Dia Uhum. das Mães, 16 de maio. Recente, agora é recente, E então. recente, dois domingos para trás. Seria Uhum. esse encontro, né? Esse retiro espiritual. E não pôde acontecer. E quando o senhor falou Cabo Sul, isso é São Paulo? É um bairro? Como É São que... Paulo, é Guarulhos. Em Guarulhos. Guarulhos, Ok. a gente tem Uhum. uma unidade lá remota em que Uhum. tem também um acampamento, né? E a Ah, gente ok. usa para esses recursos de evangelização, de acolhimento de alunos, né? Então Aí tem lá vocês 200, adiaram, já 180 leitos. colocaram alguma data ou não? Não, Não. ainda não, né? Uhum. Porque está tudo parado, né? Uhum. O melhor agora é a gente orar e depois programar. É verdade, é verdade. Mudou tudo, né? Depois Hoje planejar. acabei de escrever um artigo, tempo e vivendo em tempo diferente, um tempo diferente. Jamais imaginávamos. Nós fechamos o ano 2019 com projetos para 2020 e não imaginávamos que não iríamos realizar a maior parte É. desses projetos, né? Veio de O repente. Cleverson, Oi? entrou aqui com a gente a Vânia, lá de Sim, Guararapes. 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 Espírito Santo? No início, não. Caminho São lá Paulo. de Acamba, Interior, que né? vai para Interior de São Paulo. Bauru, interior, perto de Araçatuba. Um abraço, Ok. Vânia. Muito bem, abraço aí a Vânia. O Vena também entrou aqui, nosso ovelha aqui em Mogi das Cruzes. Deus abençoe o Vena também. A Pastor, Manuela também entrou aqui. A Manuela é minha filha. um abraço aí para sua filha. É, Ela já é formada, né? a mais velha está na academia da Força Aérea. Ok. E E a a que Manuela é entrou mais é a nova. mais nova, Ah, 11 ok. anos, Ok. O capelão ele é muito procurado, pastor Marcelo, ou os alunos têm assim um certo receio de se abrir com o capelão, quando é para aconselhamento? Como que é o dia a dia dos universitários? A procura é muita, é pouca? Como que funciona? Acontece as duas coisas. Quando você tem já uma aproximação, então a procura é grande. Eu explico. Se você já está num processo de aconselhamento, Uhum. então aquele horário ele precisa ficar reservado para aquele aluno, semanalmente. Então, o próximo que vier já é em outro horário e isso vai se repetir, certo? Agora, o público, vamos colocar, geral, que não conhece o que ele pode usufruir da capelania, esse a gente procura ampliar a divulgação, procura atingir mais esse aluno, para ele procurar mais, né? Por isso a gente faz ações de penetração, né? De inserção dentro da comunidade.
por vezes, por exemplo, agora eu soube do nosso colega em Campinas, o reverendo Alexandre, que com as aulas remotas, ele está tendo um tempo na projeção do professor lá, é o professor que convida eventualmente, e ele faz uma devocional, Uhum. né, antes da aula. Então, a gente a gente está à disposição e sempre pronto para atender toda a demanda do campus. E à medida em que ela vem, se ela aumentar, a gente vai ter mais trabalho e vai ter mais pessoas para ajudar, enfim. Mas é como você pode imaginar um público que não tem majoritariamente uma vida de aproximação de Deus, uma vida de, de, de alguém que teme ao Senhor, né? Então, ele vai procurar pouco. A procura da capelania é proporcional àquilo que as pessoas têm em seus corações em relação a Deus. Uhum. Então, como a gente E- conhece bem a sociedade, a gente imagina que a procura não seja tanta, né? sim, sim, é verdade. Nesse aspecto. Uhum. Qual tem sido, pastor, o retorno, o feedback? Ah, há melhoras ou depende de cada universitário? Eles te dão um retorno, olha, me ajudou, foi muito bom, eu passei a viver de forma diferente, eu acatei o seu conselho. O senhor tem esses retornos? Olha, eu posso colocar para você que o retorno é positivo em mais de 90% dos casos em que existe a relação, Uhum, né? Então, nesse sentido, é alto. Porém, é, como eu disse, o nosso trabalho, ele é um trabalho de apresentação do evangelho numa sociedade secular, uhum. numa sociedade avessa, em grande parte, aos valores do reino de Deus, né? Os valores do evangelho. Cética, né? Então, e a universidade é o lugar onde se fomenta muito mais essa atitude é, ceticista ou essa atitude anti-valores cristãos, né? Uhum. Então não é diferente com a gente. Então, nesse aspecto, a gente tem pouco retorno porque já se tem uma ideia de que a capelania e o cristianismo são coisas ultrapassadas e que a sociedade não pode mais ter absolutos, que a verdade é relativa para cada um, que cada um tem a sua religião que deve segui-la, etc. E isso, na verdade, que tem a sua razão de ser, mas ela se coloca como uma barreira para a efetividade do trabalho. Se eu faço, por exemplo, um grupo de professores, no universo de 100 eu tenho 10 participando. Uhum. Tem a capelania com os professores e com os alunos, é isso? Também tem com os Sim, professores. Ok, sim. ok. Muito bem. A capelania é tempo integral ou tem horários determinados uma vez por semana ou tem que estar lá todos os dias, segunda a sexta? Como que funciona? Todos os dias. Todos Todos os os dias. dias, horário integral. Com Horário uma integral. carga Então, horária. o capelão não é voluntário, ele é um funcionário da universidade. Seria É, isso? Uhum. exatamente. Ok. Funcionário, seletista, com todas os aspectos de uma profissão. A universidade ela funciona manhã, tarde e noite, né? Aulas de manhã, Positivo. tarde e noite. Então, no caso de vocês, vocês cumprem um horário de 8 horas e aí há uma escala para atender a turma do turno noturno, a turma da noite, manhã, vocês têm uma escala, é isso? Cada semana? Positivo. E a Ou é gente tem capelães? Não, a hum, gente já tem já o horário de cada capelão de horário já de fixo? forma que é fixo que todo Ok. o espectro geral seja atendido.
Ah, ok. Então, Tem tem aqueles que capelães que ao à invés noite, à de... tarde. Ok. Exato, exato. Uhum. Não, não há um revezamento de turnos. Conforme a demanda, pode haver. Pode haver. Ok. É, todas as universidades cristãs possuem um capelão? O senhor tem ciência disso ou não? Invariavelmente. É. Eu não conheço uma que não tenha. Uhum. Pode ser que exista, mas eu não conheço. E é interessante também que Todas as que eu me informei, elas têm. Como é que é na Igreja Batista? Os colégios batistas têm capelães, não tem, tem? tem. Pelo menos aqui em São Paulo nós temos, em Bauru também, no Rio eu não tenho conhecimento, mas deve ter. A, a capelania universitária, ela diferencia da capelania hospitalar e capelania militar, porque o público dela é específico universitários e professores. A, o senhor tem a vantagem de, além de pastor, também ser psicólogo. O pastor que não é psicólogo e é capelão, há uma parceria entre vocês, quando ele percebe que o assunto não é apenas o campo da religiosidade, espiritual, eles passam o caso para você como psicólogo, como funciona aí? Olha, há casos, sim, Cleverson, de atendimento mais especializado, né? Mas todos os capelães, sem exceção, são muito capacitados para exercer a função, né? Inclusive esse, como você falou lá no início, lá a questão da contratação, esse é um aspecto inegociável para que o pastor exerça a função de capelão. Ele tem que ter habilidade para cobrir todas essas demandas, né? Todas essas necessidades. Uhum, Então, a função de psicólogo, ela não é exercida por mim no espectro da capelania. No meu horário de trabalho da capelania, eu trabalho como pastor, como capelão, né? uhum. E eu e os meus colegas, quando reconhecemos uma necessidade de indicação, a gente indica para a clínica de psicologia, a gente indica para profissionais externos e assim por diante. Mas não Ah, tem ok. essa intersecção do trabalho. Não, não sou só eu que sou psicólogo, tem outros colegas que também são. Então, Uhum. isso nos dá uma certa habilidade, mas a gente não confunde os papéis em termos profissionais. Então, no caso aí, é uma capelania pastoral. Vocês estão prontos para pastorear os alunos. Positivo. Não há proibição de usar a Bíblia. De jeito nenhum. Vocês Existe a usam. proibição de não usar. Ah, ok, que bom saber. Porque ela é uma universidade confessional, né? Presbiteriana, Exato. né? Então, e os alunos não Mas cristãos. mesmo, Ah, deixa só eu ampliar aqui a visão. sim. Mesmo na aeronáutica, a nossa, desde a nossa contratação, espera-se que quem for procurar um capelão, ele vai buscar a Bíblia, ele vai buscar a oração, ele vai buscar falar de Cristo. É um Uhum. capelão cristão. Então, já está implícito no trabalho dele Ele é. que ele é aquilo que as pessoas estão procurando, né? Uhum. Diferentemente, se, por exemplo, eu exercesse a função docente, sendo Uhum. eu pastor, Uhum. aí já é diferente, né? Porque daí eu estou num trabalho que procura fazer o trabalho da docência e não o trabalho de pastor na Entendi. sala de aula. Aí na presbiteriana é assim, o docente ele não pode envolver a sua religiosidade, ele tem que dar aquela matéria e ele não pode abrir o coração em sala de aula, só fora, reservado, quem procurar.
Ou não Olha, tem essa exigência? não, não. O que eu estou Uhum. dizendo é que o que eu estou ressaltando é que há uma prerrogativa funcional de que o professor está na sala de aula para dar aula Sim, sim. e de que o pastor está no seu gabinete para pastorear. E Uhum. pastorear implica em usar a Bíblia, implica em Sim. falar da fé, né? E dentro de sala de aula o professor está ali para ensinar, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que ele não possa abrir coração, que ele tenha que negar, né, qualquer coisa e que ele é uma pessoa fora de sala de aula e outra dentro da sala de aula. Não, isso não. Uhum. Uhum. Que bom. Pastor, nesse período de quase 8 anos, exercendo a capelania universitária, o senhor teve várias pessoas que foram salvas por Cristo, tem vários testemunhos para contar a respeito? Olha, tem alguns testemunhos muito marcantes, né? Algumas, algumas experiências de graça e da bondade de Deus que marcam, né, os nossos corações. E, e principalmente, eu acho que nessa linha da, da evangelização e do resultado, né? Antigamente a gente chamava isso de frutos, né? Uhum. Fruto para nós era quantas pessoas se converteram, né? Sim. Ao passo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, né? Benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é fruto, né? Uhum. Ah, mas nesse aspecto, vale ressaltar, Cleves, que eu acho que a principal experiência que arde no coração de qualquer um que está naquele lugar que a gente está é que diariamente a gente tem a oportunidade de abrir a Bíblia, de falar do amor de Deus, de pregar a salvação pela fé, salvação da graça de Deus acessada pela fé, de um Deus que nos amou, se entregou por nós, pelos nossos pecados, para resgatar a nossa relação com Deus. A gente faz isso diariamente para um público que dificilmente ouviria essa mensagem dentro de uma igreja. Uhum. Então, há casos, por exemplo, e isso é comum no Mackenzie, né? Não sei se você conhece lá aqui em São Paulo, mas o Auditório Rui Barbosa tem 1.000 lugares. É comum a gente estar numa reunião com 1.000 pessoas lá, alunos, professores, visitantes, e em toda a cerimônia, todas as cerimônias que acontecem no Mackenzie, essa cerimônia é aberta com uma palavra do capelão, Que uma benção, que palavra bom. evangelística, uma Uhum. palavra em que o evangelho é pregado. Uhum. Aberta a Bíblia, exposto o texto bíblico e explicado segundo a doutrina da graça, né? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muito mais do que a gente pensar em termos de A ou B, né? O aluno tal, a aluna tal, que saiu de uma situação de violência, o aluno que declarou que a palavra tocou no coração dele, o outro que deixou uma determinada conduta e passou a servir a Deus, outros que estavam lá no trote, na trote do aluno é uma Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, né? Um negócio nessa linha, né? Uhum. É um tempo intenso de muita carnalidade, né? Como se fosse um carnaval ali na toda época. A gente tem alunos que hoje são dirigentes de louvor, evangelistas, são líderes de grupo que foram alcançados nesses trabalhos. Uhum. Então, assim, existem os casos específicos, mas eu acho que o mais importante para a Igreja de Cristo orar por esse ministério é essa oportunidade que a capelania tem de, em todas as cerimônias, abrir a Bíblia, pregar o Evangelho e lançar a semente como semeador. E Que aí a bom. semente
ela cai no coração, no meio das pedras, dos espinhos, mas em alguns em boa terra, né? Então, Uhum. isso eu lembro do John Stott, né? Que o John Stott dizia que a nós só nos cabe o labutar. Os resultados são com o Senhor, né? Uhum. Então, eu gosto muito de medir essa eficácia da pregação pela pregação, pela quantidade da pregação e pela abrangência que ela atinge, né? Uhum. Que joia. Pastor, o senhor continua pastor local ainda ou só está como capelão? Continuo, só que nos últimos 5 anos eu deixei a igreja. Quando nós nos encontramos lá, eu era pastor de uma igreja já estabelecida, Sim, em Aldeia da Serra, não sei se você lembra, né? Uma lembro. igreja, uma comunidade de cerca de 80 pessoas. Uhum. Eu fiquei lá 5 anos e nos últimos 5 eu tenho estado num projeto de plantação de igreja aqui em Barueri. Uhum. A Então, Barueri. nós já estamos aqui nesses últimos 5 anos com essa comunidade, né? Já tem um grupo muito bom, já estamos ali perto de 50 pessoas caminhando conosco, né? A gente chegou ali com um grupo de 12 a 15 pessoas, né? Uhum. Então, Deus está com- acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, e a gente vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agregando a comunidade e vendo a igreja crescer. Daqui a pouco vamos ter ali uma igreja organizada. Amém. Eu não sei se o pastor conhece o professor Sérgio Ribeiro Santos, que ele veio de Mato Grosso, está no Mackenzie agora, atuando lá. É, Sérgio Santos, Sérgio Ribeiro Santos, historiador, escreveu livros sobre a história da Igreja Presbiteriana de Mato Grosso. Sérgio Ribeiro eu não me Santos. lembro, não me Está no lembro. Mackenzie, está no Mackenzie São Paulo agora. É meu amigo, crescemos juntos. Ele era batista, É, ele morou na minha casa quando ele estudava no ensino fundamental, né? E hoje é ele pastor. está em Conheceu uma que? moça da presbiteriana, casou com ela e estudou o seminário presbiteriano, se tornou pastor presbiteriano e professor. Ele é um dos professores da igreja no Mackenzie, hoje é em São Paulo, está atuando em São Mas você Paulo. sabe de que curso em que curso que ele dá aula? Não me lembro. Talvez na área de história, dentro do André Jumper, Tá. na área de história. Entrou aqui um, entrou aqui um Kruger. Kruger, Kruger. se Você apresenta conhece, aí, não? Kruger. Não estou lembrado. Se apresenta aí Eu, para eu nós. ressaltei, eu É, ressaltei isso porque esse sobrenome, Kruger, é. ele me remonta a uma experiência muito forte na capelania da aeronáutica. Quando a gente teve que atender uma família de cadetes que haviam sofrido um acidente em voo, um choque de duas aeronaves, de dois cadetes que estavam em treinamento, Uhum. e, e um deles era, o que eu atendi aqui era de uma família luterana aqui em São Paulo, a família Kruger. Uhum. E aí apareceu alguém aqui, às vezes até é parente, né? Pode ser, pode ser. E temos também o missionário Kruger, lá no povos indígenas, no Amazonas, talvez, não Aham. sei se tem ligação, mas não respondeu, né? Tá, entrou, mas não Não, respondeu. Pastor, nossa live tem um tempo, e eu gostaria, nesses minutos finais, em 3 minutos, aí, o senhor deixasse uma mensagem para todos que estão ouvindo, aqueles que irão ouvir, uma mensagem final de encorajamento nesse tempo que estamos passando, e quero, desde já, agradecer mais uma vez o senhor ter separado esse tempo para a gente conversar sobre capelania. Foi muito bom, proveitoso esse tempo. Eu agradeço muito mesmo a sua atenção e que Deus te abençoe, abençoe a sua família, amém. todos os seus projetos aí, tá bom? Obrigado, Cleverson, E no final, obrigado. faça uma oração. Pode ser? No final, Tá, faça uma tá, oração. faço sim, faço sim. Quero deixar um abraço então para você, né? Pelo seu Obrigado. ministério, pelo seu trabalho, acompanho aí pelas redes sociais, em nome também da nossa amizade, né? Porque Sim. nos conhecemos inicialmente numa situação de oposição teológica, mas os nossos corações se aproximaram, né? Eu lembro Amém. que você ficou espantado, né?
quando a gente sentou lá no sofá e eu comecei a te falar tudo que eu ia falar no debate, né? Né? E a gente fez amizade ali antes mesmo do debate, né? Porque Amém. somos servos do mesmo Deus, amamos ao mesmo Cristo, porque há um só Senhor, um só Espírito e uma só salvação, né, Cleves? Amém. Talvez Amém. essa seja a mensagem aí para os nossos irmãos, né? Às vezes Sim. a gente se perde tanto com a igreja e a gente perde o foco do Senhor da igreja. A igreja é uma bênção. A igreja é uma invenção de Jesus, fundada por ele, mas ela é um instrumento para a gente chegar ao Criador, para a gente chegar ao Senhor, Uhum. para a gente se unir em comunidade para proclamar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Que essa é a pedra, né? A pedra é a declaração, né? Uhum. Então, que a gente seja feliz na igreja de Cristo, que a gente ame a igreja de Cristo, que a gente sirva a igreja de Cristo por causa de Cristo e que Cristo seja a nossa razão de ser e de existir, né? E não Amém. a igreja, e não qualquer outra coisa que ocupe o nosso coração, mas que estejamos firmados na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Ele, de fato, seja a razão da nossa existência, a razão do nosso trabalho, a razão das nossas paixões e que amemos mais a Ele do que qualquer outra coisa. Qualquer outra Amém. coisa. É, e que bom que é por intermédio da igreja que a gente aprende isso, né? Sim, É na igreja que a gente aprendeu a ler a Bíblia e a saber que o Senhor Jesus é que deve estar em primeiro lugar em nossos corações. com certeza. Por ele, para ele, são todas as coisas, né? Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Eternamente, eternamente. Não se trata de nós, né? Se Sim. trata de Deus. Entrou uma aluna nossa aqui do Ah, é? Mackenzie Ali, agora, a Ive. Ive Ive, Farias. Uhum. entrou Muito aqui. bem. Um abraço, Ive. Vamos orar então, para a gente Vamos. encerrar? Santíssimo Deus, Pai querido, obrigado por esse tempo aqui de conversa com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos conceda a paz. Que o Senhor abençoe Reverendo Cleverson, que o Senhor esteja com ele, com seus familiares, com seus amigos de ministério, seus colegas, as pessoas que têm ele como uma referência já nesses 25 anos de caminhada ministerial. Eu louvo o teu nome também pela nossa amizade e peço a Deus que o Senhor confirme as obras das nossas mãos. Seja o trabalho da capelania, seja o trabalho do pastor Cleverson, seja o trabalho de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo aqui na Igreja de Cristo, aqueles trabalhos que sejam os mais humildes, mas que sejam na companhia do Senhor. E que o Senhor os fortaleça, cada um, confirme as obras das nossas mãos. Sim, ó Deus, confirma as obras das nossas mãos. Que a tua graça e o teu poder nos sustente, nos alimente, nos ajude e nos dirija para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Fica com Deus. Um forte abraço. Obrigado eu. Obrigado a todos que. Depois me manda, depois me manda o arquivo aqui, porque eu estou pesquisando agora no doutorado capelania e educação. Isso aqui vai ficar no meu arquivo, tá bom? Joia, mando sim. Mando sim. Um abraço a todos que acompanharam e aqueles que irão acompanhar. Fica com Deus. Tá Até mais. joia. Tchau. Até. Tchau.